Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago a você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Uma teologia que se propõe a dessoterrar marcos, aqueles marcos que foram soterrados em 2000 anos de ensino do cristianismo com base nas cartas de Paulo, eu diria, que foram distorcidas. Elas foram distorcidas. E outros ensinos, a gente não pode só atribuir as cartas de Paulo. O livro do Apocalipse também, mais da metade dele é edição. Eu digo isso por revelação divina. Eu também desvendei o livro do profeta Daniel. E os vídeos estão aí, você pode assistir, são vários vídeos para mostrar a você como ficou o cristianismo depois de desvendado Daniel e o Apocalipse. Um dos grandes objetivos, quer dizer, a resposta que se dá, ou seja, a pergunta que se responde depois de desvendado Daniel e Apocalipse, é como será a vida após a morte? Como será a eternidade? Essa pergunta é uma pergunta que eu me proponho a responder. Então, todos os meus vídeos se preocupam muito com essa questão que Jesus ensinou, com muita exclusividade. Aliás, não foi com muita exclusividade, porque a Bíblia já existia com esse objetivo, mas ele ensinou com muita ênfase sobre o último dia das nossas vidas. E quanto aos marcos que nós procuramos dessoterrá-los, eles tratam principalmente da lei de Deus, os 10 mandamentos. Sem os 10 mandamentos não há os 10 mandamentos que provêm do Sinai, que são santos. É a lei que nos santifica. Então, a lei de Deus nos santifica, e ela nos santifica e dessoterra marcos que foram soterrados na medida em que a doutrina de Paulo, que não é dele, obviamente adulterada, nos ensina que para nós estarmos em Jesus Cristo, nessa nova ordem, como diz aqui o Apocalipse, é preciso que nós nos livremos da lei, nos libertemos dela. Isso não é verdade. Então, eu sempre alego, eu sempre digo para você que eu tenho revelação divina. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira. Então, eu não vou ficar esperando que alguém me ensine para eu passar para você. Isso aqui são revelações divinas. São revelações divinas. E essas revelações, elas caem justamente numa hora em que é dito lá em Daniel que o poder que há no mal que usou Nero e seus assessores para distorcer as cartas de Paulo, esse poder só pode ser abatido com a mão de Deus, só pode ser suspenso, só pode ser abolido com a mão de Deus. Então eu não sou um herói que fez nada disso, nada disso. Eu não sou um profissional da religião, e eu não sou um profissional da religião. Eu não sou um profissional da religião. Eu trabalho com matemática, contabilidade, mas assim, eu trabalhei muitos anos com contabilidade. Eu não tenho o objetivo de aprender com a teologia e passar para você. Óbvio que é interessante saber o que estão ensinando, mas não é o que eu vou ensinar. É bem diferente. Então, o que eu trago hoje eu considero muito importante. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: eu trabalho sempre com ideia geral. O que significa trabalhar com ideia geral? Trabalhar com ideia geral significa que eu não fico segurando, eu não fico lendo um versículo, meio versículo e fazendo um vídeo daquilo, não. O que eu quero comunicar a você são ideias gerais, para quando você fizer um comentário e fizer uma pergunta, nesse comentário eu possa responder
eu posso responder sem ter que dizer, olha, eu não posso responder porque eu tenho que fazer um vídeo para cada versículo do Novo Testamento ou do Apocalipse. Não, eu quero tratar todas as coisas como ideia geral, como ideia geral. Uma das coisas muito importantes que eu quero que você considere, nós fomos ensinados a crer na Bíblia, não em Deus. Deus precisa, pelo ensino paulino, que todo cristianismo que nós vemos há 1600 anos é paulino, pelo ensino paulino, nós precisamos, o nosso conceito de Deus precisa se adequar ao que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia é um pedaço de papel. Quem colocou as cartas do apóstolo Paulo e todos os livros da Bíblia na Bíblia foram seres humanos. Então a pessoa dizer, você vai crer na Bíblia cada letrinha. Não! É assim, Deus nos deu dicas, vestígios e pegada para que conheçamos através de muito esforço. É preciso buscar essa experiência maravilhosa que foi primeiramente praticada pelo nosso pai Jacó, que eu vou falar para você de uma maneira completa sobre ela. Eu convido você também a viver uma vida diante de Deus, para que aquilo que Jesus disse que vai ser o sal da terra e o luz do mundo, possa se verificar. Esse é o método missionário mais eficiente que existe. Agora vejamos só. O que Jesus ensina sobre sermos anjos na eternidade? Isso aqui é uma pergunta que eu vou até repetir. O que Jesus ensina sobre sermos anjos na eternidade? Guarde bem essa pergunta. Jesus afirma em Lucas 20, 34, 36, ele afirma também em Mateus, Lucas e Marcos. Ele responde a mesma questão nos outros dois evangelhos. Ele afirma, os que forem considerados dignos, os seres humanos, que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus. Como é que é chamado os anjos? Digamos no livro de Jó, e na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, os filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Repetindo sem comentários. Os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Ou seja, é muito importante, é muito esclarecedor isso aqui. Por que pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos paulinos não ensinam? Porque é Jesus que ensina. O ensino cristão dos nossos dias, ele tem uma lógica, quer dizer, o bom ensino cristão. Ele tem uma lógica. Se é difícil, a gente ensina. Se é fácil, a gente não ensina. É um problema sério. O pessoal perde um tempão em cima daquela dificuldade do Apocalipse. O anjo do Senhor me disse, ou o Senhor me disse através do seu anjo, que o livro do Apocalipse foi editado. Então aquilo tudo é edição. Fizeram 7 camadas para representar o juízo sobre os ímpios. É tudo besteira. É tudo besteira. Então, de 8.2 até 19.3, pode jogar no lixo. Outra pergunta que eu falo para você. O que diz o livro de Apocalipse sobre sermos anjos na eternidade? Em Apocalipse 5:11-12, eu gosto especialmente desse versículo, diz o seguinte: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então aqui, esse versículo eu já citei tantas vezes. Isso aqui é muito emblemático. Ninguém nunca viu isso. Mas por que não viu? Porque só procura as coisas difíceis. E nas coisas difíceis é tudo adulteração. O que há difícil no Apocalipse? Adulteração.
O que há de difícil nas cartas do apóstolo Paulo? Adulteração. Não tem nada difícil na Bíblia. O único ponto que não é difícil, é facílimo, mas não está na Bíblia, e todo mundo se preocupa, tanto judeus como cristãos, é referente às 70 semanas. Então isso realmente não é que é difícil, é que simplesmente teria que ter uma época e um propósito para ser revelado. Porque ali nos dá uma prova bíblica, profética, histórica e material de que Jesus Cristo realmente é quem ele diz que é. Ele é o Messias, o Santíssimo, Deus de Deus, o Cordeiro. Então lá está a prova. Talvez o propósito de deixar aquilo encoberto por muito tempo seja exatamente por isso, para provar que Jesus é quem ele diz que é. Uma outra pergunta que eu faço aqui. Vamos ver. Uma outra pergunta que eu faço aqui. O que faz a diferença entre os anjos de luz e o anjo que trouxe a revelação do Apocalipse? Quem é um anjo de luz? São aqueles anjos que não são resultantes de espíritos humanos. Esses anjos, eles são chamados anjos de luz porque eles foram criados juntamente com a luz. São anjos construtores e mantenedores do universo. E os anjos resultantes de seres humanos, do mesmo jeito. Jesus diz, eu darei a vocês o mesmo poder ou autoridade que recebi do meu Pai. Ou seja, não tem a menor diferença. Agora vejamos só. Em 19, 9 e 10 está escrito o seguinte. E o anjo que estava mostrando as coisas para João, disse, e o anjo me disse, escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou servo como você, como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oh, maravilha! Vejamos só, irmãos, vejamos só. Esse anjo não deixou que João que João caísse aos pés dele, não. Eu te pergunto, e os outros anjos que aparecem na Bíblia? Eles aceitam que as pessoas se curvem diante deles? Nosso pai Abraão encontrava aqueles anjos e ele se curvava diante deles, se curvava até o chão. E eu não dizia nada, disse, tá bom, tá apropriado, eu represento Deus. Esse outro também representava Deus. Mas ele não aceitou. Ele disse, eu sou um conservo teu. Para com isso, porque eu sou um conservo teu. Eu sou um conservo teu. E tão bonito como ele ensinou aqui, ele disse assim, não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos, é todo mundo, que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o que Jesus disse aqui não é para ser melhorado. Vamos melhorar trazendo as escrituras para cá. Você pode fazer 1000 remissões à escritura. Eu trouxe agora Lucas. Não tem problema nenhum. O que você não pode pensar é que vai melhorar. Isso aqui não se pode melhorar. É muito fantástico. Outra coisa importante, que realmente é uma coisa incrível. Esse conceito, daqui para frente, a partir do 15, não, a partir do 8, 2, a partir do 8.1, chega no 8.1, depois 19.4, a partir disso aqui, todo esse ensino, que é válido, tirando aquilo que é a adulteração, o que acontece? Tirando tudo que é adulteração, que é edição, o que é editar? É escrever alguma coisa que represente a opinião do autor. Então o cara que adulterou isso aqui, escreveu alguma coisa que representava a opinião dele.
Mas Jesus disse que não. É só o testemunho. Não é para você interpretar a Bíblia e casar com isso aqui. Porque é só a revelação que é o espírito da profecia. Vamos ler mais um pedacinho, 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Isso aqui é puramente didático, porque o céu é um lugar espiritual. Isso aqui, os pregadores teólogos ortodoxos fazem uma festa. Novo céu e nova terra. Um diz assim, olha, Deus vai chegar, vai pegar a igreja, vai levar para o céu, vai mostrar a igreja, olha o céu ali, viu? Vi, então ele volta. Chama isso de efeito garagem, entra e sai. Isso é piada de mau gosto, por favor. Mas ele não tem revelação divina, eu não posso nem criticar com rigor. Versículo 2 do 21. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém. O que é Nova Jerusalém? Trata-se de um hebraísmo posto ser o Messias e o cristianismo, conceitos judaicos. O céu não é Jerusalém, o céu é o céu. A Jerusalém que descer do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Esse negócio de descer do céu é fantástico. O que é descer do céu? É a experiência do nosso pai Jacó, que eu falo para vocês em todos os vídeos. Que maravilha! 3. Vamos comentar o 3, 21:3, comentando 21:3. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que maravilha! Que coisa linda! Eles serão os seus povos. Mas o pessoal, pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos paulinos, são muito exclusivistas. Povo de Deus, cuidado com esse nome. Deus é Deus de todas as pessoas. Os santos são todos aqueles quem Deus ensina e eles aprendem. Mas qual o fundamento para você dizer isso? Jesus afirma, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Meu Deus, que último dia lindo. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai dele aprendem, vêm a mim. João 6, 44, 45. Que coisa, né, gente? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Vamos então aos comentários, né? Olha que coisa boa. Eles serão seus povos. Isso é a nova tradução NVI. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Tabernáculo significa abrigo, nesse caso abrigo eterno. Isso é tudo didático. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Tabernáculo é aquela tenda imensa que protege. É o abrigo seguro. Isso é muito maravilhoso. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Repetição da consumação do século no céu. Que maravilha! Olha que coisa linda, da nova ordem. A ordem agora é outra. As coisas são diferentes, nada de terra, nada de corpo, nada de material. Ah, mas tem gente que não gosta disso. Eu vou falar uma história, vou contar uma história para você. Você já pensou?
Eu tinha uma próstata bem ruinzinha. O médico me deu 2 meses de vida. Toda ruinzinha. Aí apareceu um anjo e me curou. De onde ele trouxe essa cura? Deus faz tudo do nada, porque ele se chama poder. Deus é poder. Mesma coisa fez com meu coração, com meus ossos e com meus olhos. Ele faz do nada. É essa operação. É esse o trabalho dos anjos no céu. Que tamanho é o universo? A ordem do universo, ela é totalmente operada por Deus e pelos seus anjos. 21:5. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha a explicação. Esta realidade começou a existir no momento em que Jesus foi ao seio de Abraão e povoou o céu. E passou a acontecer no último dia da vida de cada crente. E Jesus afirma: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, o que é o seio de Abraão? Eu já falei tantas vezes, mas nossos pregadores, teólogos, historiadores cristãos ortodoxos não se importam com isso, porque é um assunto relacionado com Jesus e não com Paulo. Então vejamos, o seio de Abraão é o modelo teológico. Quem é Abraão? É aquele cara que viveu há 3.700 anos? Não! Aquele ali é mito fundador, é um personagem do mito fundador da nação de Israel. O nosso Abraão mitológico tem milhões de anos, ele faz parte, no máximo, da segunda geração em relação a Adão. Ele é aquele modelo esculpido pelo dedo de Deus para nos ensinar o que é certo. Então, o que acontece? Abraão, quer dizer, o que é o seio de Abraão? Se ele existe, se Abraão existiu ou existe para nos ensinar o que é certo, todos que aprenderam, conforme diz Jesus, todos que ouvem do Pai vêm a mim e aprendem do Pai vêm a mim. Ou seja, Deus ensina a todas as pessoas do jeito que ele bem quer, em todos os contextos. Não depende dos religiosos, não depende da Bíblia, porque todos serão ensinados por Deus e aquele que dele aprende vem a mim. Então aqueles que foram para Jesus ficaram esperando. Segundo Daniel 9:24, sobre esses espíritos ainda pesava a culpa, o pecado, não que eles fossem sair por aí pecando, mas eles não tinham sido lavados ainda no sangue do Cordeiro. Jesus, ao ser morto, foi a primeira coisa que ele fez, foi lá e os levou para popular o céu com aqueles bilhões de 5, 11, 12. Essa é a realidade após a morte. A vida após a morte é isso aqui. 6. 21:6. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O feito quer dizer consumado, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É um convite aos habitantes da terra, porque anjos não bebem. Tudo isso aqui, depois de Apocalipse 7,14, é tudo didático. 21:7. 21:7. Vamos fazer o comentário de 21:7. Eu só quero que você entenda que é tudo didático. 21:7 está escrito assim: o vencedor herdará tudo isso, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Um convite aos habitantes da terra para que queiram ser filhos de Deus. Ou seja, quem são os filhos de Deus? Anjos. Prova disso, João 6. O cristianismo é missionário. A única diferença, quer dizer, a diferença marcante entre judeus e cristãos, que enfureceu muito Nero, essa ala do templo enfureceu Nero e o maligno, enfureceu por quê? Porque o cristianismo é missionário. Na hora que você ouve Jesus, na hora que você olha para a lei de Deus e se guarda dos pecados,
você passa a ser sal da terra e luz do mundo. E você passa a ser exposto em cima de um velador e não debaixo da mesa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo, mas em cima do velador. 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria. É muito bom falar dessa feitiçaria. Os outros a gente conhece bem, mas a feitiçaria ela é muito controversa. Eu vou dizer para você, eu nunca vi ninguém explicar o que eu explico, porque também isso aqui é revelação divina. Quando eu era catecúmeno, eu estava aprendendo a ler a Bíblia na igreja presbiteriana. Era catecúmeno, era aquele sujeito que está aprendendo a ler a Bíblia. Eu me encantei com alguns conceitos da vida cristã. Eu vi um colega de trabalho convidando para assistir uma palestra sobre, ele deu um folheto, uma palestra num centro espírita sobre domínio próprio. Eu digo, eu vou assistir porque do jeito que eu estou, turbinado, com aquele conhecimento anti-ídolo que eu adquiri na igreja presbiteriana, eu estou turbinado. Eu sou a prova de todo tipo de situação que possa aparecer para desviar a minha fé. Era no sábado. De manhãzinho eu acordei, lembrei do compromisso, dei uma voltinha pela casa, bebi água e voltei. Fechei os olhos, Jesus me aparece pela primeira vez e diz, do mesmo jeitinho que ele foi descrito no Apocalipse 1 ali. Eu estava num ambiente escuro, numa casa de tipo colonial, eu estava na parte externa e no centro havia uma sala em que as pessoas cuidavam da religião, eu estava esperando sozinho num local bem escuro. Quando Jesus se aproximou, se encheu de luz. E ele me disse, isso aqui, com uma voz muito grave, isso aqui não é lugar para você. Gente, onde se pratica a mediunidade, eu quero lhe dizer, não é lugar para mim, porque Jesus disse isso. Mas eu tenho um mandato para te dizer que também não é lugar para você. Porque anjos bons, dos seres humanos resultam anjos bons e anjos maus. Os anjos bons estão no céu conforme Apocalipse 5, 11 e 12. E os maus estão acorrentados para não fazer nada que Deus não permita. Mas se você os invocar e os buscar, eles vão enganar você. Os idólatras são pessoas aversas aos primeiros 3 mandamentos. E quem é avesso aos 10 também é avesso aos 3. E todos os mentirosos, os que deixam, o que se deixa aproximar do maligno. Vamos dar uma olhada. Gente, o lugar mais seguro que existe nesse mundo é na presença de Deus. E o lugar mais inseguro que existe nesse mundo é na presença do maligno. Jesus afirma, seja vosso falar assim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Você quer andar na presença do maligno? Minta, em qualquer contexto. Essa é a experiência mais importante. Essa é a experiência mais importante da sua vida. É dura de viver? É, mas é prazerosa, porque ela é a mais importante prova de que você ama a si mesmo. Quando você se dirige a Deus em oração e confiança e fé, é a prova de que você ama a Deus. Quando você se dirige ao ser humano com a mais absoluta compaixão sobre tudo aquilo que está ao alcance da tua mão, aquilo é prova de que você ama o próximo. Essa é a experiência cristã, ensinada pelo nosso pai Jacó. Então não se deixe enganar pela mentira. O lugar dele será o fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Gente, aqui tem um conceito muito importante. Se eu tenho o objetivo de falar para vocês sobre como será na eternidade, ou a vida após a morte, eu vou te falar. Em Daniel 7 eu desvendei, eu não sei se precisava, se o pessoal conhecia, mas não ensinavam. Em Daniel 7 afirma que os espíritos maus serão queimados e não receberão um corpo para serem castigados por toda a eternidade. Isso não é verdade, isso é mentira. O 21.9 tem aqui um problema sério de edição.
9 está dizendo que o anjo que tocou a sétima trombeta começou a explicar e mostrar as coisas para João. Não é verdade. Por quê? Aqui está escrito: o anjo aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Meu comentário: não é o anjo que tocou a trombeta, é o anjo que trouxe a revelação. Então, naquele que tocou a trombeta, isso aqui é edição. Versículo, e tem que ser retirado conforme eu já retirei. 21:10. E ele me levou em espírito em um grande alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa é a experiência que eu acabei de mostrar, através do nosso pai Jacó, que eu convido você a descer do céu. O céu fazer contato com a terra, na presença de um ser humano. Só é possível quando você passa por essa experiência de falar somente a verdade, todas as pessoas, em todos os contextos, e levar Deus a sério para temê-lo, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade de Deus consumada no Calvário, com poder, para revogar todos os conteúdos bíblicos que não estejam de acordo com o amor a Deus nem com o amor ao próximo. Então está dizendo que descia do céu da parte de Deus, e a experiência de Jacó que eu convido você a adotar. É preciso que a experiência tenha esses 3 componentes: a verdade do dia a dia. Servir a Deus em um altar de barro, quer dizer, um altar seu, construído por você, sem tecnologia, sem despesa. E a compaixão para com o próximo, nos mínimos atos. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de jóia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Aí, qual é o meu comentário? Os 12 anciãos descendentes de Israel. Muito lindo. 13. Havia lá 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. Tudo descrição física no sentido de mostrar os seres humanos para que eles desejem essa realidade. No 14, 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 príncipes de Ismael, 12 anciãos da descendência de Ismael. Porque não o apóstolo do Cordeiro? Isso aqui foi adulteração. Agora, essa coisa de mostrar a cidade física, eu não tenho interesse de comentar, porque eu já disse, isso aqui é puramente dado para mostrar pureza e nobreza. Você quer experimentar o que é pureza e nobreza? Então venha para a experiência. Fale somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Se dirija a Deus em oração no altar feito por você mesmo. Não precisa ser um altar físico, não. Pode ser sua casa, pode ser a janela da sua casa, o banco do seu carro. E estenda a mão ao seu próximo em compaixão. Você vai ver que há muita pureza e muita nobreza nesses atos, compatíveis com o céu que te aguarda. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Deus de Deus. Então, por quê? Aqui tem uma coisa que deixa a gente assim, será que esses pregadores estão certos mesmo? Tem 2 deuses aqui? O Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são, no plural, seu templo. Eu já disse para você, agora eu vou repetir. Jesus recebeu vários nomes. Os principais são, no credo niceno, que é o credo cristão, que é o símbolo da nossa fé, ele recebe o nome de Deus de Deus. Em Daniel, de o Santíssimo. Também ungido, mas vamos deixar o Santíssimo. E em Apocalipse, a fiel testemunha, o Cordeiro. Isso aqui é só para representar Jesus. Deixa eu dizer para você. Jesus ensina que Deus é Espírito. E o que é o Espírito de Jesus? O Espírito de Jesus foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, não foi retirada, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça,
a verdade e confirmar a lei, conforme João 1,17. No momento que Jesus foi morto, ele entregou aquela atribuição, porque é um papel, a Deus para voltar a ser um com ele. Daqui para frente, Cordeiro, Santíssimo, Deus de Deus, são nomes. Fiel testemunha são nomes. Mas Jesus está agora, desde que foi morto, no seio do Pai, com ele, todo-poderoso, onipresente, onisciente. Eu e o Pai somos um. Mas ele não era um quando estava na terra? Era, porque não foi retirado. O Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo que foi atribuído. Jesus sempre dizia, eu estou no Pai. Quer dizer que o Espírito dele foi atribuído. É o Cordeiro que está aqui. Eu dou um salto aqui para que não haja... para que tudo é representação física, que eu já falei. É tudo didático. Nela jamais entrará algo impuro na cidade. Eu disse para você. Quer experimentar a pureza e a nobreza? Olha para a lei de Deus. É muito lindo. Nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. 22:1. É uma leitura isso aqui, é uma leitura maravilhosa. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Mais uma vez, Deus e o Cordeiro, já expliquei. Nunca entenda de outro jeito. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não. Vamos. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura do sangue. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Ou seja, o que quer dizer a maldição? Há no livro de Gênesis uma maldição que ela chega a ser um conjunto de sacrifícios, um conjunto de sofrimentos que a gente vive por aqui, que nada se parece com a maldição que esses falsos profetas pregam aí, não. É um conjunto de sacrifícios. Não, lá tudo será pleno e você retornará a uma condição de anjo de Deus sem nenhum sofrimento, conforme está dito aqui. Não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos se servirão. Então vamos. É isso. Apocalipse 5, 11 e 12. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Ou seja, aqui... você vai perder... Eu não quero não. Naquele montão eu vou perder minha individualidade. Tudo aquilo que for conveniente para Deus vai existir, inclusive o seu nome. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia e da luz do sol, pois o Senhor, Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Olha que coisa bonita. No meio disso aqui, eles reinarão por todo sempre. O que é isso? Vamos pensar nisso aqui. Jesus diz assim, eu darei a você aquela mesma autoridade ou aquele mesmo poder que recebi do meu Pai, ou seja, não vai te faltar poder e autoridade. Ele deu até falou de uma metáfora, disse assim, te darei um cetro de poder, com o qual você será capaz de despedaçar uma nação como quem despedaça um vaso de barro. Você não vai despedaçar a nação que já não existem mais. Você vai ser mantenedor do universo. É assim que funciona lá. Reinarão por todo sempre. O que é reinar? Exercer poder, exercer autoridade. O poder seu não, de Deus. Você não pode se deslocar de lá e vir para cá. Quem faz isso é anjo mau. Está acorrentado, mas quando alguém invoca, ele vai. Isso é que é feio. Está escrito em Judas isso lá. E o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O
o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer. Espírito dos profetas, quer dizer, a revelação que foi trazida tem uma natureza poderosíssima. Tem aquela mesma natureza que diz que um menino se nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9,6, que diz que Jesus é Deus forte. É Deus forte. Versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guardar a palavra da profecia deste livro. Esse livro tem uma profecia? Tem. Como é que eu entendo isso aqui? Tem uma só profecia, isso aqui é ensino. A profecia que trata da consumação dos séculos. Lá na consumação do século haverá a destruição dos maus. Haverá a destruição dos maus e o empoderamento definitivo dos bons. Uma pergunta que eu vou repetir agora, novamente. O que faz a diferença entre os anjos de luz e o anjo que trouxe a revelação no Apocalipse? 22, Apocalipse 22, 8 e 9. É nosso último versículo para consideração de hoje. Eu, João, sou aquele que ouvi e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou servo como você, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. É isso mesmo, adora a Deus. Repete a mesma coisa que eu acabei de falar para você. O mesmo anjo faz a mesma reação diante da ação do nosso coleguinha João. João se prostrou de novo, mas de novo, João, você gosta de se prostrar? João gostava de se prostrar. Mas esse anjo não. Por que ele fez tudo isso? É providencial. Para mostrar, com todas as letras, que nós somos anjos na eternidade. Que maravilha. É maravilhoso. É maravilhoso. Você trazer um conceito desse, depois de tantos séculos, que as pessoas ensinam que na eternidade a gente vai comer carne, vai passar numa nova terra, cheia de agronegócio, de transações. Não é verdade. Não, o que Estevão viu foi teofania. Não foi Jesus sentado ao lado do Pai. Nada, Deus é Espírito. Bom, gente, eu estou feliz com essas conclusões aqui. E quero agora fazer uma coisa que eu já fiz tantas vezes nesse mesmo vídeo. Eu já fiz tantas vezes isso aqui, eu quero fazer de novo. Eu quero esclarecer essa questão da experiência. Essa questão da experiência, né? Experiência com Deus. Uma das coisas maravilhosas. Abraão nos ensina, na nossa espiritualidade, ele nos ensina o que é certo. Todo o ensino que Deus ensina, mesmo que não esteja escrito no Evangelho, mas Deus ensina a todas as pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso eu digo para você, por isso é que somos anjos. Não somos Deus, somos anjos. Por que não somos Deus? Pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos acreditam que nós temos que alcançar uma perfeição igual à perfeição de Deus. Não é verdade. Nós somos imperfeitos. Quando Deus nos fez semelhante, não foi para ele ser igual a nós. Você vê que o Cordeiro é Deus. O Cordeiro, ele está no trono de Deus. O Cordeiro é Deus. É Deus de Deus, substância de Deus. Mas nós somos anjos, conforme Apocalipse 5, 11, 12. Nós somos diferentes. Houve um pecado que foi falado lá
que foi ensinado lá em Gênesis 3? Sim. Gênesis de 1 a 3 nós temos criação, queda e redenção. Todo mundo concorda com isso, só que a maneira de falar é estranha. Como Paulo toma isso aqui? Paulo não, impostor. Então, eu quero dizer isso para você. O temor de Deus é muito importante. Como é que você sabe que você teme a Deus? Quando você leva sempre em conta que você tem uma alma para Deus. Esse aqui é impenhorável, eu tenho uma alma para Deus. Eu não vou aceitar qualquer tipo de transação. Eu tenho uma alma para Deus. Isso é maravilhoso. E uma coisa que eu digo sempre, é muito importante que a gente assuma essa decisão de falar somente a verdade, de se dirigir a Deus em oração e viver em compaixão. Essa é a grande experiência. Porque na hora de você... os 10 mandamentos são apenas 10, mas na hora de você tomar decisões éticas, são milhares de decisões. Jesus afirma que o Espírito do vosso Pai falará por vós. O que é o Espírito do vosso Pai? Na hora que você se coloca diante de Deus, como eu te disse para a experiência, isso tem um nome, o dom do Espírito Santo, ou a sabedoria e o poder de Deus agindo sobre tua alma. Isso é maravilhoso. Na hora que você se torna da verdade, na hora que você se dirige a Deus em oração, em submissão, na hora que você ama ao próximo pela compaixão. O Espírito de Deus, naquela experiência de Jacó, ele influencia o teu de tal maneira que o nosso Senhor diz: o Espírito do vosso Pai falará por vós. Nenhuma decisão ética será mal tomada. O ser humano é sujeito a tentações. Mas, em princípio, o Espírito do vosso Pai falará por vós, quem garante é Jesus. E uma coisa que às vezes eu fico pensando: Jesus é Deus de Deus? É. É o que diz o Credo Nicéia. Então, aquele aceitar a Jesus que a igreja tem falado durante tantos séculos, equivale a dizer: você recebe Jesus Cristo como Deus? Então, eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você, como eu faço em todos os vídeos, é uma promessa minha, né? Uma das coisas mais importantes que eu ensino na minha vida, tirado a partir da minha experiência de muito sofrimento, é que as pessoas estão vivendo da maneira mais estonteadas, mais desorientadas. Quer cristão ou não. Mas eu gostaria que você entregasse teus pensamentos a Deus como fez Jacó. Quando você colocar a tua cabeça no travesseiro e diz: Senhor, toma conta dos meus pensamentos. Toma conta dos meus pensamentos, toma conta dos meus pensamentos. Essa é uma oração maravilhosa e constante. E ela vai te fazer muito bem. Vamos orar? Deus Santo, eu estou aqui me juntando àqueles que creem ou que ainda estão em dúvida. Aqueles que estão sofrendo, às vezes de um problema físico, de um problema real em suas vidas, ou às vezes apenas falta de sentido para a vida, depressão e outros males terríveis que o Senhor tem prazer em curar, em resolver a situação. Deus maravilhoso. Conforme eu ensinei, Senhor, toma o conteúdo desse vídeo, toma o conteúdo dos meus vídeos e faz com que chegue às pessoas que precisam de um contato contigo sem nenhuma intervenção humana. Deus maravilhoso, venha ouvir a oração daqueles que clamam a Ti, daqueles que entregaram os pés, as mãos, o coração e a mente, assim como eu fiz, de maneira imperfeita, claro, para Te servir, para andar na Tua presença. Que não precise abrir mão dos seus trabalhos para fazerem isso, mas que possa abrir mão do seu egoísmo. Deus maravilhoso, vem responder a oração de cada uma dessas pessoas. Nos faz missionários, Senhor, por andar na Tua presença, por adotar a verdade, a oração e a compaixão como regra de vida. Senhor, abre as portas do céu e te apresenta aos nossos sentidos.
nos ensina, nos cura. Deus maravilhoso, toma conta dos nossos pensamentos, toma conta de nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.